Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada. Essa semana vamos ter os jogos de ida das quartas de final da Champions League, mais os jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Vamos falar desses jogos e dar os palpites. E antes de começar o vídeo, deixar os parabéns aqui para os times que foram campeões estaduais nesse fim de semana. Palmeiras campeão paulista, Fluminense campeão carioca, Atlético campeão mineiro, Grêmio campeão gaúcho, entre outros que foram campeões estaduais nesse fim de semana. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos começar falando da Champions League, vamos começar falando de Manchester City e Bayern. O Manchester City nas oitavas de final eliminou o RB Leipzig, já o Bayern de Munique por sua vez nas oitavas de final eliminou o PSG. O Manchester City que tenta chegar na sua terceira semifinal consecutiva de Champions League, já o Bayern tenta voltar a uma semifinal de Champions após 3 anos, a última vez que o Bayern teve numa semifinal de Champions foi em 2020. Os dois times que chegam para essa primeira partida invictos na competição. O Bayern chega para essa partida com 100% de aproveitamento, 8 vitórias em 8 jogos. O Manchester City que chega para essa partida 11 jogos sem saber qual é uma derrota e depende de uma invencibilidade na Champions League. Desde 2018 o Manchester City não perde em casa na competição. Vamos palpite para esse jogo, vamos lá. Eu acho que o Manchester City é favorito para esse primeiro jogo. Atravessa uma grande fase na temporada e um Bayern que está em início de trabalho com Thomas Tuchel. Eu vou num jogo cheio de gols, eu vou de 3-2 para o Manchester City. Agora vamos falar de Benfica e Inter de Milão. O Benfica nas oitavas de final eliminou o Bruges, já Inter de Milão por sua vez nas oitavas de final eliminou o Porto. O Benfica que tenta voltar a uma semifinal de Champions League após 33 anos. A última vez que o Benfica teve numa semifinal de Champions foi em 1990. Já a Inter de Milão por sua vez tenta voltar a uma semifinal de Champions após 13 anos. A última vez que a Inter de Milão teve numa semifinal de Champions League foi em 2010. O Benfica que chega para essa partida invicto na atual edição da Champions League. Já a Inter de Milão chega para essa partida 6 jogos sem vencer na temporada. Muito palpite para esse jogo, vamos lá. Pela Inter de Milão está em crise. E não ser um time muito confiável fora de casa, um time que é dominado com certa facilidade quando joga fora de casa. Eu acredito no Benfica saindo com a vantagem nesse primeiro jogo. Eu vou de 1-0 pro Benfica. Agora vamos falar de Real Madrid e Chelsea. O Real Madrid nas oitavas de final da Champions eliminou o Liverpool. Já o Chelsea por sua vez nas oitavas de final da Champions League eliminou o Borussia Dortmund. O Real Madrid que tenta chegar na sua terceira semifinal consecutiva de Champions. Já o Chelsea tenta voltar a uma semifinal de Champions após ter ficado fora em 2022. O Real Madrid que chega para essa partida invicto no Santiago Bernabéu na atual edição da Champions. Já o Chelsea chega para essa partida 4 jogos sem vencer na temporada. Esse jogo, vamos lá. Pelo Chelsea está no seu segundo jogo sob o comando do Lampard. Não mostrou evolução na temporada. E pelo primeiro jogo sendo Santiago Bernabéu, eu vejo o Real Madrid não só como favorito, mas para conseguir uma boa vantagem nesse primeiro jogo. Eu vou de 3-1 para o Real Madrid. Agora vamos falar de Milan e Napoli. O Milan nas oitavas de final da Champions League eliminou o Tottenham. Já o Napoli por sua vez nas oitavas de final da Champions League eliminou o Frankfurt. O Milan que tenta voltar a uma semifinal de Champions após 16 anos. A última vez que o Milan teve numa semifinal de Champions League foi em 2007. Já o Napoli por sua vez já está conseguindo seu melhor resultado na Champions League. Tenta chegar na sua primeira semifinal. O Milan que tenta quebrar um tabu nesse jogo. O Milan não ganha do Napoli jogando no San Siro desde 2019. Vamos lá. Esse jogo, vamos lá. Você que acompanha o campeonato italiano, sabe aqueles 4-0 que o Milan fez no Napoli há poucos dias? Não use esse jogo como parâmetro para a Champions League, porque vai ser um jogo totalmente diferente, vai ser um jogo totalmente aberto, totalmente tático. E eu acho que vai dar empate esse primeiro jogo, eu vou de 1-1. Agora vamos falar dos jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil, vamos falar de Botafogo de Ribeirão Preto e Santos. Antes de falar desse jogo, vamos falar como é que cada time fez para chegar até a terceira fase. O Botafogo de Ribeirão Preto na primeira fase eliminou o Parnaíba do Piauí, na segunda fase eliminou o São Raimundo de Roraima. Já o Santos, por sua vez, na primeira fase eliminou o Ceilândia de Brasília e o Iguatu do Ceará. O Botafogo de Ribeirão Preto que já está conseguindo o seu melhor resultado em Copa do Brasil, tenta chegar um pouquinho mais longe. Já o Santos tenta chegar pelo 11º ano consecutivo nas oitavas de final da competição. Esse jogo, vamos lá. Pelo Botafogo de Ribeirão Preto vir de um mês sem jogar e pelo Santos não ser um time lá muito confiável fora de casa, eu vou num empate para esse primeiro jogo, eu vou de 1-1. Agora vamos falar de Internacional e CSA.
O CSA na primeira fase da Copa do Brasil eliminou o Tunaluso do Pará e na segunda fase eliminou o Brusque de Santa Catarina. Já o Internacional, por sua vez, está estreando na atual edição da Copa do Brasil. O Internacional, na edição de 2022, ficou na primeira fase. O Internacional tenta voltar às oitavas da Copa do Brasil após 3 anos. A última vez que o Internacional teve nas oitavas da Copa do Brasil foi em 2020. Já o CSA, por sua vez, tenta voltar às oitavas da Copa do Brasil após 14 anos. A última vez que o CSA teve nas oitavas da Copa do Brasil foi em 2009. O Internacional que chega para essa partida invicto no Beira-Rio em 2023. Já o CSA chega para essa partida 3 jogos sem saber como a vitória. Esse jogo, vamos lá. 2 times que vêm recentemente de eliminação no estadual. 2 times que tentam amenizar a crise. Mas eu acredito que o Internacional tem a obrigação de sair com a vantagem no primeiro jogo e sair com uma vantagem que deixa tudo encaminhado para a partida de volta. Eu vou de 2-0 pro Inter nesse jogo. Agora vamos falar de São Paulo e Ituano. O Ituano na primeira fase da Copa do Brasil eliminou o Princesa de Solimões do Amazonas. Na segunda fase eliminou o Ceará. Já o São Paulo, por sua vez, está estreando na atual edição da Copa do Brasil. São Paulo que na edição de 2022 foi até a semifinal. O São Paulo que tenta chegar pelo 5º ano consecutivo nas oitavas da Copa do Brasil. Já o Ituano tenta voltar às oitavas da Copa do Brasil após 8 anos. A última vez que o Ituano esteve nas oitavas da Copa do Brasil foi em 2015. O Ituano que tenta quebrar um tabu nesse jogo. O Ituano não ganha do São Paulo desde 2018. Esse jogo, vamos lá. Se o Ituano jogar contra o São Paulo igual jogou contra o Corinthians e o Palmeiras nos mata-matas do Paulista, o Ituano tem tudo para impor dificuldades contra o São Paulo no Morumbi. Esse é aquele jogo que o São Paulo tem que sair com uma vantagem pelo menos mínima para a partida de volta. Eu vou de 1-0 para o São Paulo nesse jogo. Agora vamos falar de Fluminense e Paysandu. O Fluminense está estreando na atual edição da Copa do Brasil. Na edição de 2022 o Fluminense ficou na semifinal. Já o Paysandu também está estreando na atual edição da Copa do Brasil. O Paysandu chegou até a segunda fase na edição de 2022. O Fluminense que tenta chegar pelo 3º ano consecutivo nas oitavas da Copa do Brasil. Já o Paysandu tenta voltar às oitavas da Copa do Brasil após 8 anos. A última vez que o Paysandu esteve nas oitavas da Copa do Brasil foi em 2015. O Paysandu que chega para essa partida tentando quebrar um tabu. O Paysandu na história do confronto nunca venceu o Fluminense dentro do Maracanã. Esse jogo, vamos lá. Se o Fluminense entrar assim, muito confiante após a goleada contra o Flamengo na final do Carioca, esse é aquele jogo que o Fluminense tem tudo para encaminhar a classificação já nesse primeiro jogo. Eu vou de 3-1 pro Fluminense. Agora vamos falar de Palmeiras e Tombense. A Tombense na primeira fase da Copa do Brasil eliminou o Caucaia do Ceará. Na segunda fase eliminou o Retrô de Pernambuco. Já o Palmeiras, por sua vez, está estreando na atual edição da Copa do Brasil. O Palmeiras que em 2022 ficou nas oitavas de final. O Palmeiras que tenta chegar pelo 2º ano consecutivo nas oitavas de final da Copa do Brasil. Já a Tombense já está igualando seu melhor resultado, tenta chegar pela primeira vez nas oitavas. A Tombense que chega para essa partida 5 jogos sem saber como a derrota. Já o Palmeiras chega para essa partida invicto no Allianz Parque em 2023. Esse jogo, vamos lá. A dúvida que fica para esse jogo não é se o Palmeiras vai conseguir fazer a vantagem no primeiro jogo, é de quanto o Palmeiras vai ganhar nesse primeiro jogo. Eu vou de 3-1 pro Palmeiras. Agora vamos falar de Remo e Corinthians. O Remo na primeira fase da Copa do Brasil eliminou a Vitória do Espírito Santo. Na segunda fase eliminou o São Luís do Rio Grande do Sul. Já o Corinthians, por sua vez, está estreando na edição de 2023. O Corinthians que em 2022 foi vice-campeão. O Remo que tenta voltar às oitavas da Copa do Brasil após 20 anos. A última vez que o Remo esteve nas oitavas da Copa do Brasil foi em 2003. Já o Corinthians, por sua vez, tenta chegar pelo 2º ano consecutivo nas oitavas da Copa do Brasil. O Remo que defende um tabu na história do confronto. O Remo nunca perdeu do Corinthians jogando no Pará. Esse jogo, vamos lá. Apesar do Corinthians ter a ausência do Renato Augusto, eu acho que tem um fator que pode jogar a favor do Corinthians. O Remo vem para essa primeira partida vindo de 2 derrotas para o Paysandu, uma na Copa Verde e uma no Campeonato Paraense. Eu acho que se o Remo entrar um pouquinho abalado por essas 2 derrotas, eu acho que o Corinthians pode se aproveitar e sair com uma boa vantagem nesse primeiro jogo. Eu vou de 2-0 para o Corinthians. Agora vamos falar de Ipiranga e Botafogo. O Ipiranga na primeira fase da Copa do Brasil eliminou o São Francisco do Acre. Na segunda fase eliminou o Bragantino. Já o Botafogo, por sua vez, na primeira fase eliminou o Sergipe. E na segunda fase eliminou o Brasiliense. O Ipiranga que já está igualando o seu melhor resultado, tenta chegar pela primeira vez nas oitavas da Copa do Brasil. Já o Botafogo tenta chegar pelo 2º ano consecutivo nas oitavas da Copa do Brasil.
O Ipiranga que chega para essa primeira partida sem ter perdido uma em casa em 2023. Meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo Botafogo alternar entre jogos bons e ruins, e pelo Ipiranga ter um time minimamente organizado, eu acho que o Ipiranga consegue sair com a vantagem nesse primeiro jogo. Eu vou de 2-1 pro Ipiranga. Agora vamos falar de Atlético Mineiro e Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas na primeira fase da Copa do Brasil eliminou o Cordino do Maranhão e na segunda fase eliminou a Ponte Preta. Já o Atlético Mineiro, por sua vez, está estreando na atual edição da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro que na edição passada ficou nas oitavas de final. O Atlético Mineiro que tenta chegar pelo terceiro ano consecutivo nas oitavas da Copa do Brasil. Já o Brasil de Pelotas que está conseguindo seu melhor estado em Copa do Brasil tenta chegar pela primeira vez nas oitavas. Vamos para esse jogo, vamos lá. Se em circunstâncias normais o Atlético Mineiro já teria obrigação de ganhar do Brasil de Pelotas no Mineirão, imagine então contra um Brasil de Pelotas que vem de um mês sem jogar. Eu acho que o Atlético Mineiro consegue sair com uma boa vantagem nesse primeiro jogo no Mineirão. Eu vou de 2-0 para o Atlético Mineiro. Agora vamos falar de Náutico e Cruzeiro. O Náutico na primeira fase da Copa do Brasil eliminou o São Bernardo, na segunda fase eliminou o Vila Nova de Goiânia. Já o Cruzeiro, por sua vez, está estreando na atual edição da Copa do Brasil. O Cruzeiro na edição de 2022 ficou nas oitavas. O Náutico que tenta voltar às oitavas da Copa do Brasil após 12 anos. A última vez que o Náutico teve nas oitavas da Copa do Brasil foi em 2011. Já o Cruzeiro tenta chegar pelo segundo ano consecutivo nas oitavas da Copa do Brasil. O Náutico que tenta quebrar um tabu nesse primeiro jogo. O Náutico não ganha do Cruzeiro desde 2009. Esse jogo, vamos lá. Pelo Náutico vir de ressaca da eliminação no Campeonato Pernambucano e pelo Cruzeiro estar no seu primeiro jogo sob o comando do Peppa, eu acho que é um jogo para empate. Eu vou de 1-1. Agora vamos falar de Maringá e Flamengo. O Maringá na primeira fase da Copa do Brasil eliminou o Sampaio Corrêa do Maranhão. Na segunda fase eliminou o Marcílio Dias de Santa Catarina. Já o Flamengo, por sua vez, está estreando na atual edição da Copa do Brasil. O Flamengo foi campeão no ano passado. O Maringá, que na sua primeira participação na Copa do Brasil já está conseguindo um resultado histórico, que foi chegar até a terceira fase, tenta chegar pela primeira vez nas oitavas. Já o Flamengo, por sua vez, tenta chegar pelo sétimo ano consecutivo nas oitavas da Copa do Brasil. Esse jogo, vamos lá. O Flamengo já vem de derrota na estreia da Libertadores e vem de uma humilhação na final do Carioca para o maior rival. Se o Flamengo estrear na Copa do Brasil perdendo e empatando com o Maringá, o Flamengo vira um barril de pólvora nessa semana. Eu vou de 2-0 pro Flamengo nesse jogo. Agora vamos falar de ABC e Grêmio. O ABC na primeira fase da Copa do Brasil eliminou o Tum-Tum do Maranhão. Na segunda fase eliminou de forma surpreendente o Vasco. Já o Grêmio, por sua vez, na primeira fase da Copa do Brasil eliminou o Campinense da Paraíba. E na segunda fase eliminou o Ferroviário do Ceará. Os dois times que tentam voltar às oitavas da Copa do Brasil após ter ficado fora em 2022. O ABC que chega para essa partida invicto no Frasqueirão em 2023. Esse jogo, vamos lá. Pelo ABC ter eliminado o Vasco de forma surpreendente na segunda fase e por estar invicto no Frasqueirão em 2023, esse é um jogo que o Grêmio tem que tomar todo cuidado para não ser surpreendido, ainda mais pela dificuldade que é enfrentar o ABC no Frasqueirão. Mas eu acredito que o Grêmio conseguiu sair com uma vantagem mínima nesse primeiro jogo. Eu vou de 1-0 pro Grêmio. Bom, falamos dos jogos de ida das quartas da Champions League, dos jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Deixei meus palpites. Espero que vocês deixem os palpites de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando, que isso é importante demais para mim. Me ajuda a tentar crescer no canal e motivar a fazer mais vídeos. É isso, boa semana, boa rodada!